alguma, antes as vossas petições sejam contudo conhecidas diante de Deus através da oração e súplicas e com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Uma passagem muito conhecida, mas que a gente precisa exercer. Eu não sei como vocês chegaram aqui agora. Eu não sei quais foram as coisas que vocês deixaram durante o dia, as lutas e batalhas. Mas em tudo será apresentado diante de Deus. Amém? E para a gente começar, vamos fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração primeiramente. Lá em 1 Crônicas, lá em 2 Crônicas 7, uma passagem também bem conhecida. 2 Crônicas 7, depois a gente vai ler ele direitinho, a gente vai aqui. 2 Crônicas 7, versículo 14 diz o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender. São 4 diretrizes que o Senhor nos dá. Então, de princípio, para a gente começar esse momento, para a gente começar, para que o Senhor ministre aos nossos corações, que Ele já vem ministrando de acordo com cada testemunho, e com a brincadeira que teve aqui, a dinâmica, tudo aqui Deus já está ministrando em nossos corações. Mas a palavra, ela nos ensina: se o meu povo se humilhar e se arrepender. Esse primeiro momento, eu quero que a gente entre diante dos átrios do Senhor. É um céu, eu disse às meninas. Aí, quem está faltando no céu? Está faltando eu para subir. Estamos diante do céu, os céus estão rasgados, estão abertos. O Senhor se faz presente no meio de nós. Diante desse Deus tão poderoso, tão grandioso, Ele nos chama para nos humilharmos. Não é a humilhação desse mundo que te coloca numa situação degradante, mas é a humilhação diante de um Deus, sabendo que Ele pode todas as coisas. É sabendo a nossa natureza pecaminosa, pequena, mas que tem um Deus tremendo que nos ama. Então eu convido vocês agora a ter essa humilhação, essa prostração diante de Deus. Apresente-se diante de Deus, se colocando. Quem são vocês diante de Deus? E quem é esse Deus que agora adentramos nos seus atos? Para poder aí a gente passar para os próximos passos, porque ele disse: se meu povo se humilhar, e estamos aqui em prostração, com os corações quebrantados, com os corações humildes diante dele. Aí ele vai dar uma resposta, ele vai fazer um mover aqui essa noite nos nossos corações. Amém? Possamos baixar as nossas cabeças e orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, diante da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor, que se renovam a cada dia, Senhor. Oh, Jesus, sabemos que nada somos, nada temos, se não for o Teu amor e a Tua misericórdia, Senhor. Prostrados estamos, Senhor, não com os joelhos, mas estamos prostrados com os joelhos dobrados diante de Ti no coração. É o nosso coração que neste momento entregamos no Teu altar, Senhor. Somos nós, Senhor, ofertas vivas, que neste momento, Senhor, nos prostramos diante de Ti. Sabemos que é um Deus grande e todo-poderoso, Senhor. Sabemos que é um Deus que tudo fez. Basta uma palavra Tua, Senhor, e todas as coisas serão feitas. Não há nada, Senhor, nada demasiadamente grande para Ti, Senhor. Nada, não há impossível diante de Ti. Quem sou eu diante de Ti, Senhor? Quem sou eu diante de Ti, Senhor? Oh, Jesus, mas o Teu amor me trouxe a Tua presença, Senhor. O Teu amor me trouxe a Tua presença, Senhor. O véu foi rasgado e fomos lavados e remidos, Senhor, com o Teu sangue, Senhor.
e humilhados, prostrados, com o coração contritos, estamos diante de Ti, Senhor. Faz, Senhor, te pedindo, faz tudo aquilo que é preciso e é necessário. Faz, Senhor, no meio de nós um mover, um agir, queima em nossos ossos, Senhor, até o último, Senhor, um avivamento no meio do Teu povo, Senhor. Mas não nos deixa sair daqui da mesma forma que entramos, Senhor. Nos colocamos diante de Ti, Senhor, prostrados, o nosso coração, a nossa alma, sabendo que o Senhor é Deus e que estamos aqui pela Tua misericórdia. Assim oramos, Senhor, te pedindo que a Tua glória seja manifesta no meio de nós. Que a Tua glória, Senhor, seja aqui revelada aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, esta noite. Assim oramos, Senhor, já te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Amados, o tema é oração e intercessão. Eu quero começar com uma oração. Um chamado para orar. O que é oração? Orar é alguém falar e também ter uma ação. Sabe, muitas vezes a gente ora e não age. Eu estou esperando de Deus, eu estou esperando de Deus, eu estou esperando de Deus. Até quando? Até quando? Aí o Senhor vai voltar e dizer assim: eu te preparei, eu te chamei, eu te dei as ferramentas, eu te coloquei na posição e você ainda continua esperando. Senhor, mas eu estava orando esperando resposta. Teus ouvidos precisam estar sensíveis. Os seus ouvidos precisam estar sensíveis. Eu aprendi uma coisa durante a vida, que a gente tem causas, que a gente ora há muitos anos. São poucos não, são muitos anos de oração. E a palavra, e o que Deus colocou no meu coração é: continue orando. Continue orando por essa causa até que o Espírito Santo te traga paz ao teu coração. Sabe aquilo que a gente viu agora em Filipenses 4? Apresentar a Deus diante de Deus, apresentar com súplicas, com orações, com ação já de graça, já agradecendo. E ali você vai apresentando a Deus, até que a paz que excede todo e qualquer entendimento encherá os vossos corações. Não é orar até você alcançar o que você quer, porque nem toda hora a resposta de Deus vai ser sim. Mas é orar até você ter paz no teu coração sobre a causa. Então precisamos aprender a orar. Os discípulos andavam com Jesus. Os discípulos eram judeus. Eles tinham as práticas, né? Tinham as horas de oração, a nona, a sexta, a terça. Eles tinham aquelas horas de oração. Porém, eles quando viam um Deus diante deles, ele disse: Senhor, nos ensina a orar. Senhor, é algo que assim, a gente não sabe. Senhor, nos ensina a orar. E a gente conhece a oração que Jesus nos ensinou. Uma oração forte, simples, mas dizem que é oração perigosa. Porque quando a gente diz assim: perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os meus inimigos, a gente tem que estar realmente alinhado nessa palavra. Então, Deus nos chama. E o que é oração? Oração é você adentrar diante de Deus e conversar com Ele. Apresentar a Deus tudo que a gente precisa, tudo que a gente necessita. Conversar, agradecendo. Agradecer. Às vezes eu saio aqui para levar meu filho e eu digo: o pessoal estava falando sobre o céu. Eu sempre sigo esse caminho para buscar ele na escola. E aí eu sempre vou observando o céu. E geralmente a hora que eu vou é de entardecer. Pense um espetáculo todo dia, uma obra-prima todo dia que eu vou e volto olhando, observando. E tem hora que eu vou agradecendo: Senhor, obrigado, Senhor. Senhor, obrigado. Eu estou fazendo um almoço na cozinha, estou resolvendo ali. Aí daqui a pouco passa meu filho e fala assim: o que foi, manhã? Falou comigo. Não, estou conversando com Deus. Porque hoje Deus te chama
para ter momentos de oração. Eu não vou falar sobre ministério de intercessão de oração. Não vou falar de ministério. Eu vou falar de chamado. Porque chamado é algo pessoal. E é algo que Deus tem para cada um de vocês. É para todos o chamado de oração e intercessão. Então Ele está te chamando para ter com Ele. Adão tinha com Deus todos os dias, todas as tardes. Deus tem prazer de ter conosco. E muitas vezes a gente só entra na presença de Deus para orar pelas nossas necessidades. E ali a gente fica parecendo um mendigo diante de Deus. Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. E o Senhor está querendo a intimidade. Ele pode te dar, Ele quer te dar. Glória. Sabe? Algumas coisas Ele quer te dar, outras não. Mas o Senhor, a oração não foi para fazer pedido e fazer recebimento, fazer checklist de pedido. Foi para ter intimidade com o Senhor. É um Deus grande, é um Deus tremendo, é um Deus que está sentado no seu alto trono de glória. E a palavra diz que Ele se inclina aos seus ouvidos. Nem muitas vezes nós pais fazemos isso para os nossos filhos. Nossos filhos pequenos vai falando que eu estou escutando e a gente vai fazendo durante o dia. Mas diz que esse Deus, Ele se inclina para nos ouvir. Ele descia toda tarde para ter com Adão. Então, amados, o que está faltando para nós? Ter não é uma hora de oração, não é um culto de oração, não é um ministério de oração, não é um ciclo de oração, mas é uma vida de oração diante de Deus. Sabe, muitas vezes a gente sai, entendeu? Culto de oração, os cultos de oração eu estou lá. Olha, tem um ciclo de oração, não sei em que igreja, eu vou lá. Olha, tem um culto de oração poderoso ali em outra igreja, eu vou lá. Mas você não tem uma vida de oração com Deus. Chega no culto, chega no ciclo de oração. Só para orar por mim, irmã. Ora por mim, irmã. Pastor, ora por mim, pastor. E a tua vida, e a tua intimidade com Deus. Ele quer te ouvir. Ele quer ouvir a tua voz. Ele sabe tuas necessidades. Não se preocupe, Ele sabe cada uma delas. Ele sabe a necessidade que tu nem sabe que precisa. Mas Ele tem o prazer de te envolver na obra. Ele tem o prazer de te chamar para fazer parte, para ouvir, para escutar o desejo do teu coração. Então, amadas, até quando a gente vai ficar numa posição de buscar ciclos de oração, buscar cultos de oração, buscar pedidos de oração? A gente tem um pote cheio, mas a gente não busca ter uma vida de oração com Deus, uma vida de intimidade com Deus. Sabe que muitas vezes acontece, eu só vou pedir algo, eu sou péssima em pedir, tá? Mas eu só vou pedir algo com quem realmente eu tenho intimidade. Eu não vou pedir a ninguém, porque eu não tenho intimidade. Mas a gente entra na presença de um Deus. A gente pede, a gente ora. Ele se agrada. Sabe, quando a gente busca Ele. Mas precisamos ter isso no nosso dia a dia. Ao acordar, conversar com o Senhor, é uma conversa. Não, olha, Deus é um Deus que é Pai, é uma conversa de um pai, de uma filha. É você conversar com o teu Pai. Ele está te chamando para ter essa conversa. Ele está te chamando para ter um particular contigo. Ele está te chamando para sentar à mesa e tomar um cafezinho contigo. E ali tomar, como diz o pessoal, 2 dedos de prosa. Essa conversa. Às vezes, tem hora que eu fico conversando com Deus. Um dia desse eu estava estendendo roupa. Eu disse, meu Deus, eu estou ficando louca.
Eu estou tão louca. E eu conversando, Senhor, mas por que isso? Não sei o quê. E conversando, eu disse, só o Senhor mesmo para me trazer essa mensagem. Porque tem hora que o Senhor me chama para cada mensagem, que são pesadas. Eu disse, é o Senhor que me bota, o Senhor vai se responsabilizando. E ali eu vou conversando. É uma conversa que Ele te chama para ter. Não precisa nada, como tem a advogada aqui, ser aquelas pessoas, não, mas eu não sei orar. Fulano ora tão bem. Quem tem que saber se ora bem ou não é o Senhor, porque é Ele que recebe a oração. A conversa é tua, particular com Deus. Glória, aleluia. Precisamos ter esse entendimento que precisamos ter uma vida dedicada à oração. Sem oração a gente não tem intimidade. Sem intimidade, como é que a gente vai ter acesso ilimitado aos milagres e maravilhas, poderes, dons, tudo que Deus tem para dar? Infinitamente mais. Se eu não conseguir me achegar a Ele, se eu não conseguir ter esse momento de intimidade com Ele, vai chegar um momento que você vai estar num nível de intimidade tão grande e chamando de paizinho, e de quando você come lá em casa, às vezes eu fico conversando, cozinhando e conversando, sabe, a gente fica ali, ei Deus, o dia todo conversando, vou levar o menino na escola, ei Deus, o tempo todo conversando. Não precisa ter algo para pedir, não precisa ter uma necessidade para me apresentar diante de Deus, não precisa eu ter uma situação que eu preciso que Deus haja para conversar com Ele. A gente passa no zap o dia todinho, fala com um, fala com outro, fala com um, fala com outro, fala coisas desnecessárias, manda carinha, manda bonequinho, manda bom dias, mas a gente não busca essa intimidade com Deus, esse momento de oração com Deus. Oração é algo que é entre você e Deus, no particular, no secreto, no oculto. É por isso que o Senhor, quando nos ensina, lá em Mateus 6, Ele diz o quê? Entra no teu quarto. Não é só o quarto não, Ele está dizendo que o quarto ali representa intimidade. Tá? Ele vai te representar intimidade. Então quando Ele diz, entra no teu quarto, é na tua cozinha, é na tua casa, é no ônibus, sabe? Entra no teu secreto com Deus e vai conversando com Ele. Apresenta diante dele. Paulo aqui em Filipenses ele diz isso, apresenta ao Senhor, apresenta, agradece, conversa com o Senhor. Senhor, como está sendo bom esse dia, quão maravilhoso o Senhor tem cuidado de mim. Senhor, eu olho para o céu, eu contemplo o céu e digo, Senhor, que coisa mais linda. Eu fico imaginando o pintor, ele passa horas e horas ali para imaginar, colocar o Senhor. A cada sopro de vento ele muda a paisagem. A cada sopro de vento ele traz uma imagem nova, um deleite novo para os teus olhos. E ali a gente fica agradecendo a Deus, sabe? E o Senhor nos chama hoje para ter uma vida de oração. Glória. Sabe? Tem uma vida de oração. Não precisa, deixa eu desmistificar uma coisa aqui com vocês. Algumas coisas a gente vai começar a desmistificar, sabe? Algumas coisas a gente vai tirar, que assim, são coisas que entrou no costume, mas não é bíblico não, tá? Melhor horário é às 3 horas da manhã, a fila está pouca. O melhor horário é de 4 horas da manhã. O melhor horário é todo o tempo. Oh, glória! A palavra diz lá em Efésios, em todo o tempo, com toda oração e súplica por todos os santos, é todos. Você não precisa ter aquele horário. Você pode ter questão assim, naquele momento ali, Senhor, eu vou parar tudo e vou me consagrar. É diferente, tá? Eu prefiro as coisas de madrugada. O pessoal sabe que eu sou de madrugão. Mas é a vida de oração. Procura ter uma vida de oração com Deus. Procura se apresentar-se a Deus constantemente. Vai chegar no nível de intimidade tão grande. Sabe quando a gente tem intimidade com o outro,
que a gente basta um olhar, que a gente já sabe se o outro está bem ou não está. É esse nível de intimidade que temos que ter diante com Deus. É buscar essa vida de oração com o Senhor. Culto de oração enche. E tua vida depois que sai daqui? Depois que você botou o papelzinho aqui com o seu pedido, o que acontece depois? Então, o Senhor nos traz esta noite para termos uma vida de oração. Amém? Amém. Outra coisa também para a gente desmistificar, oração não é só quando a gente está precisando ou quando está querendo alguma coisa, não, tá? Oração é para a gente bater um papo com o Senhor. É por isso que esse bate-papo aqui é muito interessante, para que a gente tenha relacionamento. A gente precisa ter relacionamento. A gente precisa ter intimidade. A gente precisa chegar num ponto que a gente basta só dizer: Senhor. Tem momentos que vai chegar na sua vida de nível de intimidade que você não vai nem precisar falar. Quando você dizer: Senhor, tu sabes, e Ele vai fazer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem momentos que a tua oração vai ser a tua lágrima. Oh, glória. Tem momentos na tua vida que a tua oração vai ser a palavra. E Senhor, eu não sei nem o que eu fale hoje. Meu coração, tanta angústia, é tanta informação, é tanta coisa que se passa, é tanto ataque. Eu vou orar a palavra. Senhor, versículo aqui, tal, e Ele vai deixando Deus ministrar no teu coração. Deus já me disse nesse altar, exatamente mais ou menos aqui. Exatamente há uns 8 anos atrás, 6 anos atrás, mais ou menos, o Senhor usou a mão de um pastor de fora e eu disse: pronto, o Senhor está me arrebatando agora. Eu vim chorando porque no final do culto, uma palavra poderosa, uma palavra maravilhosa, e aqui ficou muitas pessoas no final do culto para receber a oração do pastor, e o pastor ministrando e orando, e eu de repente eu senti, eu ali em lágrimas, eu ali só fazia chorar e me prostrar diante de Deus. E quando eu menos esperei, a gente assim de mão para cima, eu disse: Senhor, só fazia chorar. Eu disse: Senhor, não sei nem o que eu falo mais, só apresento o meu coração. Quando eu menos espero, aquilo segurou minha mão, que eu disse: pronto, o Senhor agora vai me levar. E aquilo segurou, e Deus falou através daquele pastor. E sabe o que foi que ele disse? Eu tenho visto tuas lágrimas. Eu tenho visto o teu choro solitário. Eu nunca esqueci essa passagem, essas palavras. Eu tenho visto o teu choro solitário. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. As tuas lágrimas, as tuas madrugadas, as tuas orações, Deus tem recebido. Glória. Deus tem recebido. Muitas vezes Ele vai ficar em silêncio, como Ele ficou um bom tempo comigo. Mas chega o dia de quebrar o silêncio. Jó, começou a peleja de Jó, lá no versículo, capítulo 2, foi até o 38. Jó questionando, apresentando as queixas a Deus. Até que Deus quebra o silêncio e fala com Jó. Não para responder o que ele estava querendo, mas para mostrar a ele: onde estava você quando eu fiz a fundação do mundo? Aí Deus nos chama para a prostração. É por isso que eu comecei a gente se humilhando diante de Deus. Precisamos entrar diante desse Deus com o coração quebrantado. E aí, quando o Senhor quebrar o silêncio, aí eu vou te dizer: aguarde um sim, um não, um silêncio, ou ainda não.
E aí, nesse momento, diga ao Senhor: louvado seja o Senhor. Assim como Jó disse: eu te conhecia só de ouvir falar. Hoje eu te conheço. Hoje eu tenho intimidade contigo. Hoje o Senhor fala comigo assim, ó, eu sou dependente da voz de Deus. Eu posso dizer que eu sou dependente da voz de Deus. Quando Deus passa um tempo em silêncio, sem me dar um direcionamento, eu fico numa angústia tão grande. Eu já conversei isso com o pastor. Eu disse: olha, com o pastor e com a Ana, a esposa dele. Eu fico numa angústia que começa. Eu disse: meu Deus, será que eu estou fazendo o que Deus quer? Será que eu estou no caminho do Senhor? Será que eu estou no centro da vontade dele? Porque eu preciso, eu digo ao Senhor: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, o teu direcionamento. Eu preciso ouvir a tua doce voz. Eu tenho pedido ao Senhor. Deus fala comigo através de louvores, Deus fala comigo através de algumas irmãs, Deus fala comigo através da palavra, Deus fala comigo através de revelação de sonhos. Mas eu tenho pedido a Deus para ouvir. Eu quero ouvir a voz dele. Os profetas ouviram, e eu digo: Senhor, eu também quero. Eu quero ouvir a tua doce voz. Muitas vezes eu deitada, eu chamo a presença do Senhor para ministrar o meu coração. E é como se eu escutasse uma pregação todinha, como se tivesse uma pessoa, o Espírito Santo ali do meu lado, dizendo assim, 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 assim. E a gente precisa estar sensível à voz do Senhor. A gente precisa estar sensível à presença dele na nossa vida. Porque mesmo que ele não fale, fique silêncio, mas a gente sente a presença. A gente sente o transbordar de Deus na nossa vida. E a gente precisa, ele traz, aí é quando a palavra diz: traz paz. Eu não estou falando de ausência de problema, não. Estou falando de paz no meio do problema. É quando o mundo vai te chamar de louca. Essa mulher é louca. Sou louca. Porque pode o mundo estar aí, mas o Senhor está comigo, me traz paz. E me faz descansar e andar em pastos verdejantes. É isso que a gente tem que buscar. É esse sentimento de intimidade que a gente precisa buscar. Quando Deus, muitas vezes, Ele diz não, a gente não entende que é questionar. Questione não, viva a vontade de Deus. Quando o Senhor diz assim: ainda não é tempo, é porque você não tem estrutura. Nesse mesmo dia que o pastor falou aqui comigo, quando terminou o culto, eu vim para aqui, ele ficou sentado aqui nas cadeiras aqui atrás, e ele disse: olha, Deus tem algo que é tão grande na tua vida, que ele fazia assim, ó, e eu me lembro como se fosse hoje, ele sentado ali. Deus primeiro está preparando as tuas estruturas. Prepara esse tempo para se fortalecer, firmar na fé, sabe? Crescer diante de Deus, crescer na intimidade de Deus, porque o tempo de espera, ele tem fim. Ele vai chegar e você vai estar como? Sem estrutura. Porque o que Deus coloca sobre nós é grande. Glória. O que Deus quer derramar sobre o seu povo, sobre a sua igreja, é grande. E qual é a nossa estrutura? Temos a estrutura para suportar o peso da glória de Deus em nossas vidas? Prepare esse tempo de oração, da resposta do sim. Glória a Deus. Aí a gente fica maravilhada. Prepara o tempo de dizer o não, de ouvir o não, de dizer o não de Deus e dizer assim: louvado seja, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Para vocês terem uma ideia, eu vou entrar no assunto agora que me veio. Quando o meu marido teve a primeira parada cardíaca, ele faleceu com 34 anos.
Eu fiquei viúva por 34 anos, fazem 10 anos que eu estou viúva, sozinha, com 2 filhos. E o que acontece? Na porta do hospital, como foi uma cardiopatia, na porta do ambulatório que ele estava, ele já tinha tido a parada. Essas portas que são assim, e a gente vê tudo dentro, não tem como a gente não ver. E o pessoal me viu tão louca que botou um segurança na porta para não entrar, enquanto passaram mais de 40 minutos tentando reanimar. Nesse momento de loucura, de insanidade, de humanidade, porque somos humanos, muitas vezes a gente fala o que não convém. É por isso que aí eu vou entrar. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É por isso que o Senhor está sentado intercedendo por nós, porque não sabemos o que pedir e nem como pedir. E naquele momento de angústia e dor, que a gente esquece de entregar a Deus, eu pedi a Deus: Senhor, deixa ele vivo, nem que seja em cima de uma cama. Veja a loucura da limitação, da dor humana, porque somos seres humanos, somos limitados, somos passivos ao momento da dor ali. E eu disse: Senhor, ele era maior do que eu, mais forte do que eu, e eu pedindo para um homem daquele com 34 anos ficar em cima de uma cama. E eu não sabia a loucura que eu estava pedindo. Depois, de um tempo, eu entendi que eu acho que naquele momento, quando eu disse isso, o Espírito Santo disse assim: Pai, não ouve não, Pai. Ela não sabe o que ela está pedindo. Nessa hora eu tenho certeza que o Espírito Santo e Jesus lá em cima disse assim: não ouve não, Pai. Não ouve não, porque ela não sabe. E Deus teve misericórdia, levou ele descansou, teve o período dele, teve a passagem dele aqui na terra. Hoje eu digo: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Foi um ótimo pai, um ótimo marido, era um amigo, era um ótimo filho, era uma pessoa maravilhosa. Mas teve o tempo determinado para ficar comigo. Deixou uma semente, louvado seja, e eu continuando o processo de Deus, que começou com a morte dele. Muitas vezes a gente não entende, mas Deus tem, através daquilo, Deus tem um processo, um propósito para você. Então, amados, nem tudo que a gente pede, a gente até para pedir, a gente tem que pedir sabedoria. Por isso, se não souber o que pedir, tem momentos que a gente não sabe, se vai para um caminho, se vai para outro. Então, eu estava dizendo até isso essa semana: se você não tiver opção de escolha, se não tiver tempo de escolher, parar, refletir, analisar e escolher, a resposta é não. Se você não tem entendimento, se você ainda não tem maturidade para entender aquela situação, entregue na mão daquele que sabe todas as coisas, e que a tua oração seja feita a tua vontade, Senhor. Amém? Então, nesse primeiro momento de oração é algo mais simples, porque oração é uma conversa, é um diálogo com Deus. O que Deus tem chamado e que Deus quer despertar nessa casa é para que tenhamos uma vida de oração, para que possamos alinhar a nossa vida de intimidade plena com os céus. Aí tem hora que vai dizer: eita, hoje o céu está aberto. O céu tem que estar aberto 24 horas. O céu tem que estar aberto todo dia, toda hora. O céu, aliás, tem que estar, não. O céu está aberto, porque temos acesso ao Pai. Nós temos acesso ao Pai. Então eu queria que vocês agora colocassem os seus momentos de oração. Qual foram os momentos de oração que Deus mais mexeu com você? Sabe? Qual foi o momento de oração que você sentiu ali a presença, rasgar ali mesmo assim do Senhor? Se ainda não sentiu, como fazer isso? Como buscar? Olha, dizer: eu nunca senti, eu sempre peço por alguém orar por mim, mas porque eu não sei orar, não sei quais são as palavras que eu tenho. Então eu queria que agora vocês colocassem diante de Deus, diante do altar,
a voz de vocês. Quais são as dificuldades? Né? O que vocês têm? Qual é a experiência de vocês em oração? Qual a experiência que vocês têm com momentos de oração, momentos com Deus? Amém? É a fé em ação, tá? A fé em ação, sabe? A fé, o Senhor disse que a gente faria coisas maiores que Ele. Você tem noção de que Deus levantou um morro dentro de uma cova? E Deus disse que a gente poderia fazer coisas maiores? Né? Então a gente é mover essa fé. Por isso que é ação. A gente precisa colocar essas palavras em ação. O mundo espiritual é algo que está sempre em movimento. Sabe, ao nosso redor, o mundo espiritual está em movimento. Então é sempre que eu digo, se você não se posiciona, alguém vai se posicionar no teu lugar. Você precisa fazer, mover o agir de Deus. Amém? Deixa eu só acrescentando essa questão, que foi como eu estava dizendo, todos nós somos sacerdotes, todos nós fomos chamados para um sacerdócio, debaixo do sacerdócio santo, perene e real, que é do Jesus Cristo, certo? Por meio dele somos herdeiros, certo? E sacerdote, o que os sacerdotes faziam? Sacerdote eram aqueles que levavam a ordem, levavam para Deus as petições do povo. Veja, tem uma passagem, depois aí vocês vão estudando, tem uma passagem quando eles saem do Egito, vão para a terra, vão para o deserto ali, Deus falava com o povo. Deus não usava, podia usar, né, os profetas, mas Deus falava com o povo. E diz que Deus falou com a voz de trovão. As pessoas ficaram atemorizadas e dizem assim, olha, eu não quero ouvir não. Olha, é melhor, Moisés, fala o seguinte, tu vai lá, fala com Deus, quando Deus falar contigo, aí tu traz para a gente. Nós cortamos o acesso. Às vezes a gente fica terceirizando pessoas para estar falando com Deus no nosso lugar. Deus quer falar contigo. Aí você fica, não, ó irmãzinha, eu tenho essa causa, olha por mim, porque eu vou fazer isso, aquilo, outro. É legal a gente fazer isso. Paulo pedia orações e intercessões. Né? O próprio Cristo disse assim, eu vou me tirar daqui, vou me reservar ali, mas vocês fiquem aqui. Né? Então, a gente sente como é gostoso e agradável quando a gente recebe uma oração. Eu acho lindo o pastor José Lucena, toda vez que ele me olha, aí diz, irmãzinha, estou orando por você, viu? Eu disse, ore, pastor, sou carente das suas orações. Somos carentes das orações, mas não terceirize aquilo que é seu diante de Deus, não. Entendeu? Não deixe ninguém terceirizar aquilo que Deus quer com você. E é isso que traz a intercessão. Porque, veja só, vou bem rapidinho por cada hora. A oração é algo que você... é intimidade, é conversas. Sabe? É você conversar, é você apresentar a Deus gratidão, oração. É você contemplar a graça e a glória de Deus na tua vida. É você estar olhando as coisas assim, eu sou feliz, o Senhor me faz feliz. É você estar ali, é uma intimidade com Deus. Só que a intercessão, amados, eu não estou falando de ministério de intercessão não, tá? De igreja não, estou falando de intercessão. Todos nós fomos chamados para ser intercessores. A palavra diz aqui, que eu vou ler, que o Senhor busca intercessores. A palavra diz que o Espírito Santo é intercedor. A palavra diz que Jesus está à destra do Senhor intercedendo por nós. Então, se a Trindade, dois, estão intercedendo ao Pai por nós, por que nós não fazemos isso pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, pelos nossos vizinhos, pelos aqueles que nos perseguem, pelo aquele que nos persegue? Eu tinha uma pessoa que me perseguia e eu passava a madrugada todinha, orando e intercedendo por ela. Senhor, me ajuda a liberar perdão. Senhor, me ajuda a liberar perdão. Hoje, até oração. E ela viu um pouco, tá? Mas hoje, até oração, ela pede para mim. Glória! Então, não terceirize aquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque Deus tem procurado e não tem achado. A palavra diz aqui em Ezequiel 22,
versículo 30, diz o seguinte, Ezequiel 22, versículo 30, e busquei entre eles um homem que tivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. E sabe o que Deus disse? Não achei ninguém. Deus não tem achado pessoas que se disponibilizem, se coloquem na brecha para orar, interceder. É fácil a gente interceder pelos nossos filhos. É fácil. Toda noite a gente fica ali. Que é nosso. Mas diz que o Senhor procurou alguém para interceder pelaquela terra e não achou um homem sequer. Época de Ezequiel, tá? Época de Ezequiel, tinha Daniel, tinha outros profetas também, tinha Jeremias. Mas a palavra diz que ele não achou um homem sequer. E quando ele fala aqui de intercessão, intercessão é diferente. Deixa eu desmistificar outra coisa aqui, que tinha muitas coisas para falar, mas a gente vai no tempo aqui. Acabe com essa história, a intercessão é guerra. Intercessão é você se interpor diante de alguém para pedir em favor daquela pessoa. Pode se levantar batalhas? Pode, mas intercessão é um coração voluntário, disposto a entrar diante de Deus para pedir pelaquela pessoa. Sabe, o maior intercessor da história da humanidade? Jesus Cristo. Quando a ira de Deus estava direcionada para a humanidade, quando o homem caiu no jardim do Éden e Deus tinha toda a autoridade e justiça para que a ira caísse sobre Adão, o Senhor Jesus se colocou na brecha. Ele se interpôs, ele se colocou entre eu e a câmera aí. E ele se colocou aqui no meio e disse: Senhor, não lança sobre ele a maldição, lança sobre mim. E o Senhor lançou a maldição, a sua ira, contra o seu filho naquele madeiro, naquela cruz. A palavra diz lá em Tiago 4 diz o seguinte, que muitas vezes a gente pede e a gente não recebe. Por quê? Porque a gente pede mal. Tiago diz, pedes e não recebeis, porque pedes mal. Por que pede mal? Como é que tem certo e tem errado? Tem. Porque você pede mal, quando você só pede para você, quando é uma oração egoísta, quando é uma oração que só vê os seus benefícios, só olha para a sua necessidade e esquece da necessidade do outro. Então vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Deus tem procurado intercessores. Ele diz que buscou entre os homens e não havia um sequer que orasse, que intercedesse por aquela terra. Onde a palavra diz lá em Efésios, orai por todos os santos. Onde a palavra diz lá em Mateus que devemos orar também pelos que nos perseguem. Orar por todos. Interceder, se colocar na brecha, se colocar diante de Deus e dizer: Deus, tem misericórdia. Deus tem misericórdia. Moisés fez isso. Moisés foi um homem, um intercessor de tão grande gabarito que Moisés, ele para interceder em favor do povo, ele disse assim: se for para perecer, eu pereço junto. Ele colocou-se no lugar junto com os outros. E sabe o que foi que aconteceu? Uma intercessão sincera mudou os planos de Deus. Não só uma, mas 2 vezes aquilo na história. 2 vezes.
Duas, não, várias vezes, né? Mas 2 vezes Deus mudou o destino daquele povo, porque tinha um homem sincero que se colocou diante de Deus para aplacar a ira de Deus diante de um povo de dura serviço. Deus está te chamando hoje para interceder. Não estou falando de ministério de intercessão, de igreja, isso, aquilo, outro, não. Para você ser intercessora pela igreja. Não estou falando só IBAB, não. Estou falando as igrejas do mundo, até a volta de Cristo. Pela nação, pelas nações, pelos pastores, pelos irmãos que aqui estão, pelo seu esposo, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, pelo aquele que lhe persegue, aquele que lhe maltrata. Aquele homem, Lázaro, como é que chama? Ele se colocou ali numa situação que eu fico pensando até hoje. Ele sendo apedrejado. Estevão, pronto. Eu estava todo tentando. Estevão se colocou numa posição que ninguém faria. Imagina uma pedra. Imagina várias pedras te atingindo a face, o corpo, a cabeça, até a tua morte. Só que Estevão estava tão cheio que estava ali intercedendo, dizendo: Pai, não acrescenta não a ele. Naquele momento de dor, ele não olhou para a dor dele, mas ele viu o outro. Foi o que Jesus viu. Lá em Isaías 53 fala sobre isso. Jesus, ele foi o nosso intercessor. Ele intercedeu por nós. Diz a palavra já aqui no final. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. O chamado hoje, eu vou encerrar, para que a gente possa se colocar como intercessores. Acabe com esse negócio. Eu não vou orar não pela essa causa da irmã, não, que eu não sei. Olha, pode ser uma batalha. Eu comecei a orar, minha filha, foi uma batalha tão grande. Batalha a gente tem todos os dias. Todos vocês foram chamados para ser guerreiros, para saquear o céu. Você tem sua batalha todos os dias. Não vai ser uma oração intercessória que vai te colocar em batalhas. Mas ela vai te livrar de muitas coisas. Porque é guerra, eu tenho medo de mexer com essas coisas espirituais. Sabe o que o Senhor diz para mim, diz para você essa noite? Sabe o que o Senhor diz? Lá em Zacarias 2:5. Tome posse dessa palavra para a gente encerrar. Zacarias 2:5 diz a palavra do Senhor. Deixa eu abrir aqui para vocês lerem. Para ler com vocês. Zacarias 2:5 diz a palavra do Senhor: e eu, diz o Senhor, palavras do Senhor para essa igreja, serei para ela um muro de fogo em redor, e em mesmo serei, e no meio dela a sua glória. Enquanto você ora, o Senhor diz para você: eu serei como um muro de fogo ao teu redor. Enquanto o inimigo está ao derredor, não te preocupas não, porque ao teu redor o Senhor é um muro de fogo e no meio ele derrama a sua glória. Então somente obedecem à voz de Deus. Ora por todos os santos, faz uma oração intercessória. Pede, clama, se coloca na brecha, exerce o amor, aquilo que João, lá em 1 João capítulo 3, ele diz: não amemos só de palavra, mas com ações, ame orando, intercedendo pelas causas do seu irmão. O Senhor te levantou como sacerdote. O Senhor te levantou como sacerdote. Ele tem buscado, ele tem procurado pessoas
que se coloquem na brecha, fechando e tapando o muro, para pedir em favor. O Senhor, Ele tem toda a autoridade, poder, todo o domínio, Ele tem o sim e o amém. Mas Ele te chamou esta noite para você fazer parte da obra dele. Ele tinha um decreto para aquele povo de morte, começar do zero com Moisés. Mas Moisés podia ser orgulhoso e dizer assim, oxe, agora, o povo vai começar agora tudinho com minha genealogia, vai começar do zero agora a promessa de Deus, deixa Deus acabar com tudinho aí. Mas ele disse não. Senhor, lembra, aí, sabe o que eu acho interessante nessa passagem? Aí Deus fala assim, ó, Moisés, é o teu povo. Aí Moisés fala assim, Deus, a promessa foi para o teu povo. E você ele ali entrou diante de Deus. Trouxe a lembrança de Deus, a promessa. Intercedeu. E Deus mudou a história daquela vida, daquele povo. Aleluia. Deus mudou uma história através de uma intercessão. Deus tem levantado e está buscando pessoas para mudar o destino, mudar finais, mudar histórias. Amém?